Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa manhã para adorar, para exaltar o nome do nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas e principalmente agradecendo a Ele por ter nos salvo. Convido você agora a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua presença, graças a Ti, Pai, por isso. Queremos agradecer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela semana abençoada que nos concedeste, por tudo aquilo, por todos os recursos, cuidados, livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, mas principalmente muito obrigado pela Tua salvação, através do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepara-nos nesta manhã para que nós possamos ministrar o culto ao Senhor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar cada vida que está orando comigo agora diante da Tua presença, este lar, Pai, esta pessoa, toma nas Tuas mãos agora, vai preparando, vai ungindo, vai derramando o Teu Espírito para que nós possamos participar em nome do Senhor Jesus, com confiança, com alegria, cheios da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Seja o Senhor nos trazer revelações através da Tua palavra, da forma que Ele aprover a cada coração. Fala profundamente nesta manhã e desde já eu te peço, seja o Senhor guardando cada vida, cada lar, a todos que estão participando, aqueles seus queridos e amados que estão na rua, guarda todos, protege a todos, livra, Pai, de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos este culto nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto a Deus aqui. Nós estamos ministrando, você que está participando aí ao vivo, através do Instagram, você que estão participando aqui conosco, né? Através do Google Meet, está aqui a irmã Cristina, o Dom Luiz, a Amanda aqui ao meu lado, e todos vocês aí estejam com o pensamento ligado a Deus, que Ele já está presente nesse momento, Ele já está falando conosco. E eu quero passar nesse momento a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração nessa manhã. Ele venha trazer a igreja, venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão já está com a palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tininha. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje, pastor, eu vou fazer a leitura e falar um pouquinho do Salmo 1. Então, Salmo 1. Salmo 1, né? Graças a Deus, estou mais de domingo aqui, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, para render graças ao nosso Deus, né? Glória a Deus. Com a consciência de que nós nada merecemos e que pela misericórdia dele, que triunfou sobre o juízo que existia contra nós estamos aqui a caminho da nossa salvação. Então, graças a Deus por isso, como bem o Senhor falou, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos imaginar que estamos sentados aos pés de Jesus, derramando os nossos corações diante dele, colocando todos os nossos sofrimentos, colocando diante dele
a nossa disposição em permitir com que Ele toque os nossos corações, para que possamos ser ministrados, curados, edificados. Então eu vou passar a leitura. Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Perecerá. Bom, pastor, aqui o salmista ele começa a comparar, né, o homem que tem a Deus, que dá frutos, o bem-aventurado. Né? E hoje em dia, com essa teologia da prosperidade, nós começamos a entender, ou nós vivemos, infelizmente, muito a associação do homem que tem dinheiro, que tem muitas propriedades, como o homem que frutifica. Mas isso é uma mensagem incorreta, é uma mensagem dos falsos pastores. Deus, em momento algum, aqui o salmista está fazendo essa relação. Não é? Na verdade, o homem pobre, o homem simples, o homem humilde, ele pode ser uma árvore frutífera. Se nós formos olhar José do Egito, nós vamos perceber José do Egito lá jogado no poço, foi vendido como escravo, quando chegou lá, não adulterou, mas sempre vem assim, dizendo assim, mas Deus era com ele. Então, em que pese, lógico, evidente que depois, por um plano de Deus que queria resgatar o povo de Israel pela fome, fez dele governador. Mas em toda essa fase, ele frutificou, porque Deus era com ele. Se desviou de Deus, tanto que vem essa questão que ele compara, aqui eu acho muito bonito, que assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Né? Então, muito bem, hoje em dia nós podemos ser plantados junto à corrente de águas, independentemente de termos dinheiro ou não, independentemente até de sermos alfabetizados ou não. Por quê? Porque podemos ouvir boas pregações. Isso significa, essa água que ele se refere é o homem, como eu orei no início, é o homem que se permite ser guiado, se permite guiar pelo Espírito Santo. E daí vem o fato de ser bem-sucedido. Porque Jesus disse que não se mede o homem pelo dinheiro que ele tem no bolso. Então, e ele fala mais adiante, fala um pouco mais atrás, no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, independente da nossa situação, independente dos sofrimentos, nós podemos frutificar se nos permitirmos guiar pelo Espírito Santo. Jesus falou
E no mundo é certo que tereis aflições, mas esforça-te e tende bom ânimo, porque eu estou contigo. Então devemos abrir os nossos olhos com relação a essa questão da prosperidade. Deixa eu ver aqui que... outra coisa que nós precisamos entender direitinho, muitas vezes, mas, meu Deus, aquele cara tem mais dinheiro, eu não tenho, eu sou um homem de Deus. Nós precisamos entender que se hoje sofremos, veja bem, eu não estou querendo minimizar o sofrimento de ninguém, mas é uma questão de como nós enxergamos. Muitas vezes, estamos no caminho de Deus, achando que não é justo, e Deus não é justo, porque não pode, ele está na igreja há não sei quantos anos, e nada muda. Então eu gostaria de colocar que, na verdade, nós merecíamos estar muito pior do que nós estamos, porque nós já nascemos em rebeldia contra Deus. Mas, como eu falei no início, a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo que já estava para nós, que Jesus veio, e esse juízo, essa justiça, essa sentença oriunda desse juízo, foi castigada nele. Então, pastor, o que eu queria dizer o ser humano tem essa tendência de achar que não é justo. E pelo contrário, quando o homem medita na palavra de Deus, quando o homem se deixa levar pelo Espírito Santo, quando o homem consegue entender que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas, e que há um juízo, e que vai haver a morte eterna, nós vamos passar, quem não, os ímpios, quem não se entregar a Cristo, realmente vai sofrer na eternidade, porque diz que é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Então é muito sofrimento, porque quando a gente range o dente, é um sinal de dor muito forte, é um sinal de contração muscular, isso é apenas um simbolismo. Está fazendo muita força para suportar aquela dor. Então nós precisamos ter essa noção, e tendo essa noção, impede os sofrimentos que nós temos hoje, mas que se dos nossos olhos foram retiradas as escamas, o que nós temos que ter é gratidão a Deus por ter se conciliado conosco, por ter enviado a Cristo para nos salvar. Nada disso impede de procurarmos prosperar em nossas vidas. Podemos orientados pelo Espírito Santo, movidos sinceramente dentro do coração confundido, sermos movidos pelo Espírito Santo, nos esforçarmos, procurar estudar, procurar informação, procurar fazer ser uma pessoa melhor, mas sempre direcionados pelo Espírito Santo. Então, pastor, eu espero que eu não tenha confundido a ordem das coisas, mas era o que eu tinha a fazer e eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus aí. Que Deus aí continue cada vez mais usando, irmão, para trazer para nós aí, para a igreja, uma palavra objetiva que nós possamos aí usar no nosso dia a dia, colocar em prática no nosso dia a dia, e aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus também, que ela venha a ser tocada, porque o irmão tocou num assunto muito importante, que é o conhecimento da eternidade, do destino eterno, do sofrimento, né? Que vai ser aquela pessoa que realmente ela não se arrependeu dos seus pecados e não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, muito bom isso aí. A questão também da pessoa não relacionar, né, não condicionar a sua espiritualidade, né, o seu estar bem com Deus, a sua felicidade espiritual, ou mesmo a felicidade, né, emocional, ou a felicidade aqui nessa terra,
às suas condições materiais, à prosperidade, ao dinheiro, que muitas vezes as pessoas, por alguns ensinamentos aí que não estão de acordo com a Bíblia, elas acabam embarcando nessa canoa furada, né? E aí elas acabam ficando aí meio gananciosas, né? Querendo as coisas dessa terra e se esquecendo de buscar o principal, que é as coisas lá do alto, ou não buscam elas como deveriam ser buscadas. Então é muito importante essa alerta sempre, porque eu sempre falo daquela amnésia, né, do ser humano, né, do esquecimento que a pessoa tem, e até uma amnésia seletiva. Ninguém se esquece de comer, ninguém se esquece de receber o seu dinheiro, né? Ninguém se esquece das coisas que favorecem a sua carne, mas das coisas de Deus as pessoas conseguem se esquecer muito facilmente. Então é bom estar sempre lembrando aí. O irmão trouxe a lembrança, colocando até exemplos como o de José, que apesar de todas as suas adversidades, ele continuou frutificando. O irmão Luiz, ele colocou muito bem a palavra frutificar, sem a dependência de você estar rico, né, ou com posses materiais, nada disso. Você pode frutificar independente da sua posição social, da sua conta bancária. Se você é uma pessoa que é uma pessoa humilde, que tem poucas posses, você pode frutificar também muito para o reino de Deus, inclusive até mais que uma pessoa que está ali apegada às suas posses, às suas coisas materiais, né? Então isso não depende, né? Depende aonde está o seu coração, que o Senhor Jesus, ele nos ensinou que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, né? Ali está aquilo que tem valor para você. Então não importa se você é rico ou se você é pobre, importa aonde está o seu coração. Muito bom, irmão Luiz, essa mensagem aí, né? Bem-aventurado e feliz o homem que tem o prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, que isso aí fique fervilhando aí nos nossos corações durante toda a semana. E também a gratidão a Deus, né? O irmão falou sobre essa questão, né, da gratidão a Deus, ter um espírito grato, porque como o irmão Luiz falou, você pode depois rever a mensagem aí no YouTube ou no próprio Instagram, você que está vendo ao vivo, como o irmão Luiz falou aqui hoje, né, o homem ele tem uma condição de se esquecer muito fácil daquilo que Deus faz para nós, das coisas que Deus fez para nós, e que nós não, é importante isso, que nós não merecíamos nada, que nós deveríamos estar, eram essas palavras, até pior do que nós estamos agora, muito pior, né? Claro, muito pior, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, irmão, cada vez mais, ungindo aí com o Espírito Santo, para nos trazer essa mensagem rica, poderosa, objetiva, né? Sem sensacionalismo nenhum, objetiva, aquela palavra que vem no nosso coração e toca e desperta, para que a gente tenha recursos espirituais para usar durante o decorrer dos dias. Que Deus continue abençoando aí cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 77. 77 da harpa cristã? Sim. Ok. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deve
deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e vamos guardar sempre o contato aí com o nosso Salvador. Eu quero convidar na igreja agora, né, os irmãos que estão assistindo, você que está assistindo a palavra de Deus aí conosco, né, essa igreja virtual que nós formamos agora, a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou então pedir a Deus aqui que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja o meu querer, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me revelar, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou fazer aqui uma leitura, né? Não é uma passagem muito longa, né? A gente vai até o 11. Tem assim um título aqui na atualizada: A vinda do Senhor é certa e repentina, né? E o outro título, A necessidade de vigilância. Então vamos lá. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam,
é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, uma palavra aqui de Deus aos nossos corações, né? Nos dias que são tão atuais, né? Para isso. Pastor, sim. Você pode repetir primeira epístola aos Tessalonicenses, qual capítulo? Capítulo 5, Tá bom. versículo 1. Conseguiu? Chegou? Amém. Então vamos lá. Então, uma palavra tão atual, né? Paulo falando aí sobre os últimos dias, né? Das tribulações, do arrebatamento, né? Ele fala das duas identidades que existem aqui na Terra. Só tem essas duas, irmão, não tem mais nenhuma outra, né? Tem duas identidades aí, você vai ter que se enquadrar em uma delas, né? Não tem jeito, né? Quer você creia, quer não, você se enquadra em uma delas. E ele fala nesses eventos finais e o que aconteceria com cada uma destas identidades, né? Ele fala sobre o governo mundial, o homem da iniquidade, a grande decepção que se seguirá, né? Depois que todo mundo acha que tem paz, seus problemas acabaram, está tudo resolvido, e vem uma tribulação muito grande, depois vem a ira do Senhor, é um contraste, né? Com o livramento dos salvos dessa grande tribulação, e também com a salvação eterna que o Senhor Jesus vai dar para os filhos da luz. Então vamos ver isso aí, parte a parte, como Paulo ele falou isso aí, como ele explicou isso para nós, e como essa palavra ela se enquadra hoje em nossas vidas, como essa palavra ela é tão atual para os nossos dias. Então convido vocês a acompanhar conosco aí essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, aqui nessa passagem tem duas coisas importantes que nós precisamos entender, porque o que o maligno ele faz, o que essa força maligna que influencia as pessoas, e muitas das pessoas que detêm aí poder, que detêm poder de informação, né, que influenciam muitas pessoas, que influenciam os jovens, né, nos diversos lugares, né, e o que elas fazem? É tentar negar sobre essa questão, tentar negar que um dia Jesus vai voltar. E tem duas coisas importantes. Primeiro, esse dia, essa volta, ela é imprevisível, não pode ser prevista, nós não sabemos quando ele vai voltar. Se a gente soubesse, né? Não sabemos, vem como ladrão. E uma outra coisa também muito importante, irmãos, é irrevogável, foi determinado por Deus. Pode fazer campanha, pode colocar o joelho no chão, pode orar, pode fazer o que você quiser, Deus não vai revogar, isso é irrevogável, porque a oportunidade que se tem é recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é a única forma, o único passaporte para a vida eterna. Então, duas coisas que você que se afastou aí do caminho do Senhor, pense nisso agora, é imprevisível e é irrevogável. E você que ainda não se aproximou dele, também pense nisso agora, é imprevisível e é irrevogável. Parece alguma coisa que você já conhece? Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que é imprevisível e irrevogável, e todo mundo sabe sobre isso: a morte. Né? A morte é imprevisível e irrevogável, ninguém sabe quando vai morrer, não é isso? Ela é imprevisível e é irrevogável, todos nós sabemos que vamos morrer, não é verdade? Então, assim como a morte, a vida do Senhor será imprevisível e irrevogável. Só que ele vem
para dar vida àqueles que nele creem. E a morte eterna, o sofrimento eterno, né? O ranger de dentes, como já foi falado hoje, para aqueles que virarem as costas para ele. E ele fala assim no versículo 3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Então, no momento em que esse iníquo, esse homem da iniquidade, esse anticristo, ele assumiu o poder, né? Existe toda uma preparação para um governo mundial, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que ter o mesmo tipo de comportamento, quem fizer diferente é criminoso, né? Quem crer em Deus, quem crer no Senhor Jesus, será criminalizado e poderá e deverá sofrer em um determinado momento até pena capital. Então, só para vocês terem uma ideia sobre o que vem por aí, e já está sendo formado. E as pessoas ficarão muito felizes com esse governante, com esse governo mundial, dizendo: agora nós temos paz, agora nós somos felizes, agora nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, não existem regras, não existem leis, né? E quando eles acharem que realmente estão alcançando o clímax da felicidade, a palavra de Deus diz que vem a repentina destruição. Vem uma grande tribulação. A gente vê Apocalipse, fala de fome, fala de peste, fala de guerra, fala de catástrofe da natureza, né? Meteoros caindo sobre a terra. Nós vemos ali uma destruição tremenda, os elementos, já pensou? A rocha, uma montanha se derretendo, os homens pedindo a morte e não conseguindo. É isso que a palavra de Deus mostra para a gente. É isso que está mostrando aqui. E é quando eles falam: agora nós temos paz, agora nós somos felizes, né? Agora acabaram aqueles crentes que perturbavam a gente, que ficavam falando de Jesus o tempo todo, que ficavam mostrando os nossos pecados e tal, né? Então, mas quando isso acontecer, a palavra de Deus diz que vem uma repentina destruição, que algo vai acontecer e que uma repentina destruição virá sobre a terra. No versículo 4 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Né? Para quem está chegando agora, né? Passou aí com a irmã Jaqueline, nós estamos aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e nós estamos agora no versículo 4, tá? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, repare que aqui, a treva, né, as trevas aqui, não é a escuridão natural que ele está falando, é uma escuridão espiritual, é uma separação moral e espiritual de Deus. Então ele está dizendo: nós, né, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, não estão nestas trevas espirituais, nessa separação moral e espiritual de Deus, né? O cristão, ele não vive em trevas, ele não pode viver em trevas, então ele não será surpreendido na vinda do Senhor, que virá como um ladrão. É isso que Paulo, nosso irmão, está explicando para nós aqui, né? Ele não sofrerá, consequentemente, os efeitos da ira do Senhor, né? Do dia do Senhor, porque nós não poderemos ser pegos de surpresa. Irmãos, entenderam a necessidade de viver na luz, de ser bem-aventurado, de não andar no caminho dos ímpios, né? No caminho dos pecadores, né? Não sentar-se à mesa dos escarnecedores. É isso que ele está aqui mostrando, essa importância, essa separação espiritual, que agora, meus irmãos, está chegando cada vez mais. O cerco, né? A peneira está passando para que as pessoas elas confessem realmente quem é de Deus e quem não é, né? Então a peneira está sendo passada, cada vez vai passar mais, para separar mesmo, para dizer quem é de Deus, ficar bem claro quem é de Deus e quem não é.
Aí no versículo de número 5, ele diz assim: mas vós, irmãos, não os extrai terra para que Deus, esse dia, como vos apanhe de surpresa, né? Nós já vimos aí, né? A trevas é a separação moral. 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Irmãos, aí ele diz a identidade da pessoa que crê no Senhor Jesus, a identidade do cristão, a identidade do salvo e do crente, né? Nós somos filhos das luzes, então sempre existe essa dualidade. Quando a Bíblia fala em luz, ela está falando em estar junto de Deus. A luz se refere a Deus, então os filhos da luz são os filhos de Deus, são os filhos do dia. Lembra que lá em João, no capítulo 8, quando o Senhor Jesus ele cura aquele cego de nascença, ele diz que é necessário fazer as obras de Deus enquanto é dia, que noite vem quando não se pode então trabalhar. Então ele faz essa analogia. Dia é enquanto a igreja está aqui na terra, está cumprindo a missão, está pregando o evangelho, está fazendo a obra de Deus. E noite é quando que a igreja é retirada e começa a vir o dia do Senhor. Repentinamente, irmãos, as coisas vão ser repentinamente, não vai ter aviso, não vai ter sinal, né? Os sinais é esse que nós estamos vendo aí, é isso que vai marchando cada dia, esses são os sinais. Então você sabe qual é a sua identidade, tá? Nós somos filhos da luz, e filhos da luz, eles frutificam como filhos da luz, eles não frutificam como filhos das trevas, porque a pessoa, né? Jesus ele faz uma analogia da pessoa com a árvore. A pessoa ela é conhecida pelo seu fruto, ou seja, a pessoa é conhecida pela sua vida, pelas suas decisões, pelas suas ações, pelas suas palavras, e Deus até nos conhece pelos nossos próprios pensamentos. Então é importantíssimo aí nós estarmos ligados nessa mensagem que Deus vem trazendo para nós aí através dessa mensagem. No versículo 6 ele diz assim: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mais uma vez ele está falando do dormir aqui no sentido que moral e espiritual. Então vigiar é estar espiritualmente e moralmente o que? Alerta contra as ciladas, né? Contra as tentações, contra aquilo que esse mundo tenta envolver as pessoas. Então é aquela questão do não tem nada a ver, o que tem, né? Deus é amor, podemos fazer o que nós quisermos, nós somos livres. Quando isso não tem um apoio bíblico, não existe aqui um fundamento bíblico que justifique tais afirmativas. Os filhos da luz devem andar frutificando, ou seja, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. E ele fala sobre uma passagem do arrebatamento, que tanta gente aí fala que não vai ter arrebatamento, que não vai acontecer, às vezes até pessoas, né, que estão na igreja. E a gente vê no primeiro livro aqui de Tessalonicenses mesmo, nós estamos aí, no capítulo anterior, que é o capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. As pessoas que já morreram, né, os irmãos que já partiram, vão ser os primeiros a serem ressuscitados. Depois nós que estamos aqui, que cremos, que estamos aí servindo o Senhor Jesus, os filhos da luz, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha aí, anota, dever de casa, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. É isso que a palavra de Deus fala sobre o arrebatamento. É um momento aí repentino, né? Imagine a pessoa que está aí vivendo, se arriscando, vivendo de qualquer forma, e Jesus volta e a pessoa ela vai ficar, irmãos. Vai ficar, por que vai ficar? Não é porque eu estou falando, ou porque um outro irmão, ou outro pastor esteja falando,
é porque a palavra de Deus fala assim, é o que está escrito na palavra de Deus, e é isso que é o nosso guia, é isso aqui que nós estamos fundamentando a nossa fé. Então a palavra de Deus mostra que essa pessoa, ela vai ficar. Então é preciso que a pessoa, ela vigie o tempo todo, que ela não durma espiritualmente, que ela não durma moralmente, que ela não se comporte conforme os ensinamentos deste mundo, que a pessoa pode fazer aquilo que ela quiser, viver da forma que ela quiser, né, se relacionar da forma que ela quiser. Não, nós precisamos seguir os parâmetros de Deus, aquilo que está dentro da palavra de Deus, os modelos que Deus deixou para nós. Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então a palavra de Deus fala aí, mais uma vez, essa noite é uma condição moral e espiritual. Então a pessoa que está ali se embriagando, né, não só é a pessoa que usa o álcool de uma maneira excessiva para se embriagar, para perder os seus sentidos, né, e fazer coisas ali que muitas vezes denigrem a sua moral e a moral de outras pessoas, mas também aqueles que usam qualquer forma de coisa que atire do natural, qualquer tipo de entorpecente, né? Mas não somente isso, as pessoas que se embriagam pelo poder, as pessoas que se embriagam pelos desejos da carne, as pessoas que se embriagam pelas riquezas, né? pela posse de riquezas. Então isso tudo embriaga a pessoa, e a pessoa que está na noite, a pessoa que está afastada de Deus. Por isso, cuidado, né? Já foi falado aqui hoje, pobreza e riqueza nada tem a ver com condição de espiritualidade, né? Você não é mais espiritual porque você é rico ou porque você é pobre. Você vai ser espiritual, um homem de Deus, se você faz a vontade de Deus, se você segue a Deus. É isso que determina a sua vida espiritual. Então, se alguém está dizendo para você que você é fraco espiritualmente, porque você é uma pessoa que não tem muitas posses, ou que você é até uma pessoa pobre, essa pessoa está lhe enganando. Você é espiritualmente de Deus, você pertence a Deus quando você faz a vontade dele. E se você que se acha aí porque está rico, que está servindo a Deus, que Deus abençoando a sua vida e que você já está salvo por causa disso, você também está sendo enganado, porque também a riqueza, como já falamos aqui, não é sinal de espiritualidade, não é sinal de estar ligado com Deus. Então cuidado, tem muita gente se embriagando e se mergulhando nessas coisas desse mundo, se apegando a esse mundo, e está se distanciando da sua salvação, está se distanciando da presença de Deus. Como é importante nós valorizarmos as coisas espirituais, valorizarmos a presença de Deus em nossas vidas, né? No versículo 8, em contraste, ele vai dizer assim: nós, porém, que somos do dia, né? Já falou das trevas, né? Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso nos remete a Efésios, né? Mais um dever de casa aí, capítulo de número 6, dos versículos 10 ao 22, né? Que é isso? As armaduras de Deus, para que possais resistir ao dia mau, ok? Então é isso que nós devemos aí estar ligados. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Então aquela pessoa que não se deixa embriagar pelo poder, pela riqueza, aquela pessoa que não se deixa embriagar, né, pela carnalidade, né, pelos desejos carnais. Isso é tão empurrado, né? Hoje, através da TV, através da internet, através até das ruas aí, essas coisas são empurradas, né? Estimuladas para que a pessoa ela fique embriagada com isso, né? É dinheiro, é poder, é carnalidade, é o que mais o diabo ele usa para que ele venha atrair a pessoas e tirar as pessoas da presença de Deus, né? Mas nós devemos manter a sobriedade. Como faz isso? Aquela amnésia que eu sempre falo com os irmãos, né? A amnésia seletiva, né? Das pessoas se esquecerem das coisas de Deus
e buscarem as coisas do mundo com tanta avidez, né? Com tanto desejo, com tanta pressa. Para se enche de Deus, medite na palavra do Senhor, ore a Deus, busque a Deus, que o próprio Senhor Jesus, quando ele está lá no jardim, né, no Getsemane, esperando ali a hora que ele vai ser preso, a hora que ele vai ser traído, o que ele diz? Vamos orar, porque a carne ela é fraca, mas o espírito ele é forte. Então é necessário que nós entendamos que a nossa carne ela ainda é fraca, o velho homem, a velha natureza, ela quer voltar, ela quer resistir a essa natureza de Deus, e para que nós possamos vencer essa velha natureza, essa natureza carnal, essa natureza destrutiva, é necessário que nós façamos exercícios espirituais, que é a oração, que é meditar na palavra, que é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, congregar, né? Congregai-vos, né? É ir à sua igreja, é ter lá a sua igreja, é ter ali o seu pastor, aquela pessoa que está ali orientando, está passando a palavra, está falando com você, né? Todos nós devemos congregar, mas é um dever nosso estar congregando para que nós possamos ser edificados e consolados num mundo que está cheio aí de tentações, de perigos, né? De pessoas querendo aí manipular o pensamento do outro, a ideia do outro, dizendo que tais coisas não vão acontecer. Por que combatem tanto a verdade? Tem tanta coisa ridícula aí que as pessoas aceitam muito bem, aceitam como verdade, mas a palavra de Deus, que está aí sendo pregada há mais de 6.000 anos, né? Que vem com uma história aí bem grande para nós, as pessoas, e tentaram de toda forma apagar ela, botaram pessoas na fogueira, despedaçaram pessoas, deram para feras comerem, fizeram miséria para tentar apagar essa palavra, e ela resistiu e chegou até o dia de hoje, porque ela é a verdade, é o que o Senhor Jesus, ele quer que nós sejamos salvos. Então, a couraça da fé, a fé nos defende contra essas coisas, ela é alimentada através da palavra de Deus, né? E o do amor, que é a prática, né? Tanto o amor a Deus, colocando Deus sobre todas as coisas, tanto o amor ao próximo, né? Então, isso são duas coisas que nós devemos aí estar praticando. E tomando o capacete, a esperança da salvação. Nunca perca essa esperança no teu coração. Nunca se esqueça da razão da sua fé, porque você crê, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É para a tua salvação eterna, é para que você possa viver uma eternidade na presença de Deus, é porque você sabe que sem o Senhor Jesus, sem o perdão dele, sem a salvação que só ele pode nos dar, você estaria perdido eternamente no lago de fogo e enxofre, aonde tem um ranger de dente, aonde o bicho nunca se sacia e o fogo nunca para de queimar. Foi por isso, irmãos, então a gente nunca podemos esquecer da razão da nossa fé. No versículo 9 ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós não fomos destinados, você que crê no Senhor Jesus, você que recebeu Ele como Senhor e Salvador, você que já se decidiu e desceu as águas, você não está destinado para a ira, você que vive conforme essa palavra, você que é da luz, você que é do dia, né? Você que está aí frutificando, você é destinado para a salvação, você está destinado para viver a eternidade na presença de Deus. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer para você, é isso que o Senhor Jesus quer para você. Foi por isso que Ele te chamou, foi por isso que Ele te resgatou, te limpou, te justificou, te regenerou. Foi por isso. Então, entenda a razão, né? Qual é o destino que você tem. E aí, quando fala em destino, a gente pode pensar também numa coisa que muito se fala aqui nessa terra, que é a predestinação, né? É aí que está aquele negócio. Jesus, ele diz assim: Deus amou o mundo, né? A gente sabe o versículo áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras são essas: todo é todo, não tem como mudar a história, né? Todo aquele que nele crê, ou seja,
todas as pessoas, toda a humanidade, ela está predestinada a ser salva. Tá? Então, vamos dizer, você está predestinado a ir do Rio de Janeiro para São Paulo. Tem um ônibus que vai levar você do Rio de Janeiro para São Paulo. Aí eu te pergunto, se você não entrar no ônibus, você vai chegar a São Paulo? Você não vai chegar a São Paulo, né? Embora você tivesse predestinado para ir para São Paulo. Só vai chegar a São Paulo quem entrar no ônibus. Aí eu te pergunto de novo, e se quando chegar lá em Resende, você descer do ônibus, você vai chegar a São Paulo? Não, você vai ficar em Resende, né? Só vai chegar a São Paulo quem descer na rodoviária de São Paulo. Quem ficar pelo caminho também não vai chegar a São Paulo, embora tenha sido predestinado para chegar lá. Vocês estão entendendo como é que é o negócio, né? Então é necessário que receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que permaneça até o fim e que mantenha a fé até o fim. Senão fica pelo caminho, não chega na eternidade de glória, não chega na salvação, porque tem que estar com Ele, só Ele pode nos salvar. Não é porque depende de nós, é porque depende dEle. Nós temos que estar na dependência dEle o tempo todo, ou seja, nós temos que estar dentro desse ônibus o tempo todo, entendeu? Senão a gente não vai chegar ao destino. É isso que nós precisamos entender, né? Não é uma coisa que já fiz, está feito, acabou. Não, é necessário que mantenha-se, permaneça nele até o final. Diz aqui, versículo 10, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então, quer vigiamos, é você ter aquela vida espiritualmente, moralmente ligada com Deus. E quer durmamos, aí tem gente que vai falar, opa, durmamos quer dizer que a gente pode fazer? Não, aí porque nós temos a necessidade física de dormir, irmãos. Está falando físico agora. Dormir aqui é fisicamente, é quando você vai descansar, é quando você tira o seu, né, o relaxamento do corpo, né? Então, quer a gente esteja vigiando aquele momento, ou quer no momento que você está descansando, você está dormindo, nós permanecemos ali com o Senhor Jesus, nós vivemos em união com Ele, nós estamos dormindo durante o nosso sono, nós estamos em união com o Senhor Jesus. Se alguma coisa acontecer conosco durante o sono, se a gente partir por alguma razão durante o sono, nós partimos com o Senhor Jesus, entendeu? É isso que está dizendo aqui a palavra. Não que a pessoa deve viver uma vida, né, de vigilância e também uma vida desleixada, não, sempre mantendo uma vida de piedade para com Deus, de servir a Deus realmente com todo o seu coração. Para a gente finalizar, né, a palavra, vamos para o versículo 11, né? Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, né? Então já diz que é uma atitude que já estavam fazendo naquela época, a igreja já estava funcionando, é claro, e que a igreja deve permanecer fazendo isso. O consolar-nos não é só sobre as coisas futuras, é claro que nós temos problemas na vida presente, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas materiais, problemas físicos, né? Saúde, uma série de adversidades que acometem a nossa vida física, e a igreja, a gente deve estar consolando um ao outro também nestas horas, né? Nós devemos estar trazendo palavras de conforto. O problema até que a pessoa tem um enfraquecimento na fé, ficou fraca espiritualmente, e ela precisa ser consolada, ela precisa rever a palavra, o evangelho. Então chega ali o irmão, chega o pastor, chega aquela pessoa e traz aquela mensagem, traz edificação, né? Edificação é a segunda palavra que ele usa, né? Edificar é construir, é isso? E aqui nós estamos falando construir o quê? Conhecimento, transmitir o conhecimento, compartilhar o conhecimento das coisas de Deus. Então a necessidade da igreja estar sempre compartilhando as coisas de Deus, por causa daquela amnésia seletiva da carne que faz esquecer, né? Lembra, fazer isto em memória de mim, né? A Santa Ceia que nós fizemos aí na semana passada. Então existe a necessidade de estar sempre lembrando. Mas já pregou 1000 vezes essa coisa, que pregue 100.000 vezes, o importante é que não esqueça. O importante é que aprenda e fique no coração. Quando a pessoa estiver esquecendo, as pessoas são esquecidas.
As pessoas se esquecem muito rápido. E nós temos exemplos aí na história recente, como elas esquecem rápido, né? Então é necessário que a gente esteja sempre lembrando ali, mostrando, porque isso é a coisa mais importante da nossa vida, a nossa eternidade. Tudo que nós estamos vendo aí vai passar, irmãos. Todas as tribulações, problemas, dificuldades, lutas, injustiça, tudo que nós estamos vendo, por mais que pareça intenso, que pareça injusto, que pareça justo, negativo ou positivo, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, as promessas de Deus não passarão, a eternidade para aqueles que servem a Deus de glória, na presença de Deus não vai passar, também a eternidade de sofrimento, de ignomínia, para aqueles que desprezaram a Deus também não passará. Por isso que, irmãos, isso é a coisa mais importante. O nosso destino espiritual é a coisa mais importante da nossa vida. Isso deve ser encarado com seriedade, isso deve ser levado a sério. Tem muitas pessoas que estão ali, né, brincando com Deus, ensinando coisas erradas às pessoas, praticando coisas erradas, quando Deus está mostrando para elas que aquilo ali não deve ser praticado daquela forma. Como é importante a gente entender isso, porque só tem uma forma. A igreja tem que disciplinar, né? Sim, mas se a disciplina não for por amor, ela mata, ela não cura, ela não traz de volta, ela joga fora. Então a melhor disciplina que a igreja pode ensinar, não estou dizendo que a igreja não deva disciplinar, ela deve, até para manter a sua pureza, mas a melhor disciplina que a igreja deve fazer é ensinar a autodisciplina. A pessoa, ela olhar a palavra de Deus e ela ter ali a sua régua, o seu parâmetro, o seu modelo para ela seguir. E ela vai ver se ela está seguindo ou não, né? Por isso que é necessário, né, o estudo, né? Quer seja semanal, quer seja dominical, não importa, mas que se estude a palavra de Deus, que se medite na palavra de Deus, que tenha um estudo sistemático sobre ela, porque nós estamos falando da coisa mais preciosa, da eternidade, gente. Já pensou, 100 anos para a eternidade não é nada, 1000 anos para a eternidade não é nada. Nós estamos falando da nossa eternidade, é da sua eternidade que nós estamos falando agora. Então, você que está desviado, você que está afastado de Deus, você que por alguma razão se afastou do Senhor, não pense no motivo que te afastou de Deus, não pense em quem está pregando aqui agora, pense no seu relacionamento com Deus, na sua eternidade. É isso que é importante para você. E você que nunca ouviu essa palavra, mas que Deus colocou você para ouvir ela hoje, pense também nisso, na sua eternidade, na coisa mais importante para a sua vida, né? Então, cuidado com essas doutrinas enganosas, essa doutrina aí de que você está com Deus se você tem muito dinheiro, se você está com Deus, você não tem problema de saúde, está tudo bem, é tudo maravilha, né? A sua família é uma beleza, está tudo bacana, né? Isso não são parâmetros, modelo para quem está com Deus. Pode acontecer, e nós pedimos a Deus que aconteça assim, mas pode não acontecer. O importante é que você se mantenha fiel a Deus em qualquer situação. Eu vou finalizar com 3 versículos aqui, essa passagem, que diz assim, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, olha que coisa maravilhosa, né? O que vencer quer dizer que tem gente que não vai chegar a São Paulo, né? Ou seja, tem gente que não vai chegar à salvação. Tem gente que vai ficar pelo caminho, porque senão ele não falava, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Então é importante, irmão, vamos nos fortalecer com o Senhor. Não vamos brincar com esta coisa. É muito importante para nós. Versículo, mesmo Apocalipse, capítulo 2, 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Então, sofrimento, né? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Né? Então, alguns irmãos passaram por isso. Alguns até passam em alguns países aí, nós sabemos aí, países ainda da cortina de ferro, que essas coisas estão acontecendo, né? Países aí da foice, do machado, essas coisas acontecem. Nós sabemos disso aí.
mas ele está dizendo que a pessoa deve ser fiel ainda assim até a morte, ou seja, priorizar a sua eternidade, né? Então, mais um versículo aí importante. E o último diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, Apocalipse 3:11, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Então, irmãos, foi uma palavra mostrando para nós que o Senhor Jesus, ele pode vir a qualquer momento, e que essa vinda dele, ela é irrevogável, ela vai acontecer. E a destruição que virá sobre o mundo, ela não virá no momento de guerra, ela não virá no momento em que está todo mundo passando fome, não. Ela vai vir no momento de uma determinada abundância, ela vai vir no momento de uma determinada paz, em que as pessoas vão estar felizes, porque elas podem fazer aquilo que elas querem, ou elas pensam que estão felizes, né? Por isso. E elas vão ficar muito eufóricas com o anticristo, com aquele governo mundial que já está sendo preparado. Todo mundo pensando igual, todo mundo falando igual, todo mundo fazendo as mesmas coisas, e ai de quem contrariar, e ai de quem se opor. Coitado dessa pessoa, né? Imagina o que vai acontecer no futuro, né? Algumas coisas já dão sinais aí. Então já está mostrando isso para nós, para que nós tenhamos o cuidado, para que nós nos mantenhamos aí nesse mundo sóbrios, porque tudo será feito para afastar o cristão, o crente, aquele que é salvo da sua sobriedade, para que ele se embriague com esse mundo e ele perca a sua coroa, e ele tem o seu nome riscado do livro da vida. Então vamos sempre nos lembrar dessa palavra: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Guarda isso no seu coração, guarda essa mensagem no seu coração. Tem dúvida? Volta a mensagem, vê aí, vê o que o irmão Luiz falou agora há pouco, no Salmo 1 aí, sobre a felicidade daquele que anda nos caminhos do Senhor, daquele que segue a palavra de Deus. É muito importante isso para nossas vidas. Eu quero que Deus te abençoe, que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que ela venha produzir fé na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que se você sentiu a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora, se você aí está afastado de Deus e sentiu nesse momento a necessidade de se reconciliar com Ele através do Senhor Jesus, não perca a oportunidade, né? Na hora da oração aí, nós vamos deixar você aí com essa oportunidade de falar, cada um vai orar aquilo que é a sua necessidade. Então você já sabe que é essa a sua necessidade, então você vai colocar na hora da oração, da intercessão aí, coloque isso diante de Deus e fale com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Bom, tem tanta coisa aqui que eu só consegui selecionar algumas aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a questão do Espírito Santo, porque ele é o mesmo. A Wanda, ela cantou um jogo chamado Guarda o Contato. E na última estrofe estava escrito assim: queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Muitas vezes nós não temos noção ou nos esquecemos do poder de Deus quando nós estamos revestidos do Espírito Santo, que é o que está, o que o Senhor falou no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A couraça da fé. Como temos a fé? Ou seja, o Espírito Santo toca em nossos corações e nos mostra que nós mesmos não podemos nos reconciliarmos
com Deus, mostra a nós o nosso pecado e nos desperta o arrependimento sincero. Daí vem a aceitação de Jesus Cristo, quando nós aceitamos que Ele morreu por nós. Então aí vem a esperança da salvação, a morte substitutiva de Jesus Cristo. Eu não quero me desviar muito, nada do que o Senhor falou. Outra coisa que o Senhor falou é da perenidade da Igreja de Cristo. E a gente não tem noção, mas se nós... É certo? Né? Ou seja, nem o Império Romano destruiu a Igreja de Jesus Cristo e, comparativamente, o cristianismo estava nascendo ali. Não tinha mais Jesus, não tinha nada, o cristianismo estava nascendo ali. E a sociedade não queria saber, o Império Romano matava e matava mesmo. E mesmo assim, milhares e milhares de pessoas morreram pela fé. Ou seja, é o poder de Deus. Então, nós nos esquecemos, e por mais que hoje tenha uma nova ordem mundial, não adianta. A Igreja de Cristo não perecerá. Precisamos nos lembrar sempre dessas coisas. Outra coisa que o senhor falou, porque é tanta coisa que o senhor falou que hoje foi complicado, pastor. Assim no versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos um objetivo, que é alcançar a salvação. E Jesus falou, é certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Nós não estamos sozinhos nessa estrada, nessa carreira para alcançar a salvação. Deus não chegou e falou assim, está aqui a salvação. Se virem, corram, vocês vão alcançar. Não. Ele deixa o Espírito Santo, ele dá a receita do sucesso. Não é? E o Espírito Santo nos ajuda a cumprirmos essa salvação. E por fim, cumprirmos essa carreira, seguir nesse caminho. E por fim, que é uma coisa que eu acho muito importante, que o salmista dizia, que as pessoas tinham que salmodiar uma para as outras, o comportamento, o nosso comportamento deveria ser isso. O Senhor falou também no versículo 11, está tudo aqui, é difícil você selecionar, você tem que ler o versículo todo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo, ou seja, como você falou, fazer isso em memória de mim. Nós, na igreja, na vida, na igreja orgânica de Jesus Cristo, no nosso dia a dia, nós dependemos muitas vezes uns dos outros, porque o Espírito Santo usa alguém, sem ser se alguém está sabendo, de trazer uma mensagem para você, ou você mesmo colocar alguma coisa diante do seu pastor, e ele ser usado para te consolar, para trazer um refrigério à tua alma, para te reanimar. Não é? E por fim, está aqui, o tempo inteiro ele fala, vigiemos e sejamos sóbrios. Isso é muito importante, é a questão da perseverança. Vigiar, temos que continuar indo em frente, vigiando, enfrentando as nossas dificuldades, sempre colocando-as aos pés de Cristo, e com sobriedade. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem um poder transformador. A palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, tem o tal poder. Guarda o contato e terás poder. Poder para cumprir a carreira que nos está proposta. Poder para passarmos por uma transformação através da palavra que é ministrada pelo Espírito Santo. Por isso nós temos que viver lendo
autoconsolarmos. Então era isso que eu tinha a dizer, pastor. Agradecer a Deus pela sua vida, pedir que Deus abençoe tu e a sua família e a tudo que aprouve a Ele que o Senhor cuidasse. Obrigado. Amém. Glória a Deus, né? Agradeço aí a palavra do irmão também, né? E que Deus seja sempre abençoando todos nós aí, trazendo sempre a palavra, né? Para que nós possamos ser edificados até a volta, né? Até a vinda do Senhor Jesus, o dia que Ele vier nos arrebatar dessa terra, o dia que aprover Ele sair. Nós vamos agora, então, nesse momento, fazer aquela oração de intercessão. No momento vai fazer a oração de intercessão. E esse é o momento que eu gostaria de falar com você que está afastado aí, né, de Deus, né, por alguma razão, você que crê um dia e até chegou a se batizar e tudo, né, mas que alguma coisa te entristeceu e afastou você da igreja, né? Então não pense no que te afastou da igreja, pense que você precisa se reaproximar de Deus. Você que ainda não se aproximou de Deus, você tem a oportunidade hoje também de se aproximar dele. E quem aproxima nós de Deus, quem reconcilia nós de Deus, é o Senhor Jesus. Então fale com Ele agora também nessa oração, seja isso que você coloque diante de Deus. Você que está passando por um outro tipo de problema, ou está passando por esse e o outro, pode colocar o que você quiser diante de Deus. Você pode falar com Deus, você tem acesso ao Senhor. Então aproveite essa oração e fale com Deus. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que você está enfrentando, para que Ele te dê forças, para que Ele te capacite, para que Ele te console. A gente sabe que nem todas as coisas serão resolvidas aqui nessa terra, mas Deus consola o nosso coração. Deus traz paz ao nosso coração, mesmo naquilo que não aprova que Ele resolva agora, porque tem uma soberania e uma visão que nós não podemos compreender por causa da nossa humanidade. Mas coloca diante dele, fala com ele, né? Quem sabe ele não vai resolver. Quem sabe não é esse o momento, né? Mas você que está afastado e você que não conhece Ele, com certeza, se você chegar para Ele e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, crer que o Senhor Jesus tem poder para perdoar os seus pecados e salvar a sua vida, nesse momento você vai ser reconciliar com Deus, você vai ter a sua salvação. Creia nisso. Depois vai congregar. O irmão Luiz já deu aí, já cantou a pedra. Nós precisamos estar congregados, precisamos estar na igreja ali, edificando um ao outro, consolando um ao outro, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então está com a oração, com a palavra, que seja o Espírito Santo te dirigindo aí em nome do Senhor Jesus. Pastor, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer uma oração, como o senhor bem disse, que muitas pessoas podem ter sido tocadas pelo Espírito Santo, podem ter sido convencidas pelo Espírito Santo. Eu peço que todos prestem atenção. Você que de repente, você que vem com uma insatisfação, sente uma profunda angústia, uma insatisfação, não sabe mais no que acreditar, e você agora foi tocado pelo Espírito Santo, e você começou a entender que você não encontra a paz, você não encontra o sossego, você busca em todas as coisas aqui nessa terra, nos vícios de bebida, droga, na prostituição, na música, no samba, essas coisas todas, mas ao final da noite você sai angustiado, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pior do que entrou. Se você realmente está sentindo, você tem essa percepção, se o Espírito Santo te tocou e te convenceu que você não fez nada por você mesmo, que você pudesse ter de novo a alegria de viver, que você pudesse ter de novo a paz. Então eu vou fazer uma oração para você. Você que já foi em vários lugares, em várias igrejas, já aceitou Jesus 20 vezes, porque assim foi comigo. Eu aceitei Jesus umas 20 vezes, até realmente eu tinha uma busca, mas tudo era no tempo de Cristo. Então você que realmente sente
você realmente percebe que com o seu pecado você ofendeu a Deus. Então nós vamos fazer, você vai confessar a Deus o seu sincero arrependimento. E depois você vai confessar também que o Senhor Jesus é o seu único Salvador e Senhor da sua vida. Então, vamos fazer essa breve oração e depois, como já passou o pastor Aguilar, você pode continuar aqui e assistir. Mas depois, se for o caso, você for vir ou estiver longe, num bairro longe, você procure uma igreja de Jesus Cristo. Uma vez, eu tive 2 igrejas na minha vida. E uma vez o pastor Aguilar foi muito importante. Eu não estava bem na igreja que eu estava. Eu sofria muito, não era um problema meu, mas o pastor Aguilar me aconselhou a ficar orando, e eu orei. E um belo dia o Espírito Santo falou comigo, não demorou muito não, foram poucas semanas. E o Espírito Santo me direcionou. E eu estou nessa igreja há mais de 10 anos, feliz, confie em Deus. Olha, se você realmente tiver fé em Cristo, Ele vai honrar essa tua fé. Então, primeiro vamos fazer essa oração, depois nós fazemos a oração intercessória pelos outros. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas que estão agora aqui sinceramente arrependidas, porque o Teu Espírito Santo, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você, meu irmão, que nesse momento está realmente em lágrimas, sentindo-se um pecador, entendendo porque o Espírito Santo, o sobrenatural de Deus, te tocou, não é emoção, é um convencimento que vem de dentro para fora. Se nesse momento você sente isso, você confesse os seus pecados, você mesmo aí a Deus, arrependa-se deles, diga a Deus que você está arrependido, peça perdão pelos seus pecados e confesse você, não repita o que eu estou falando, confesse você, que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E receba, meu irmão, a salvação. Jesus Cristo te perdoou, caminhe com Ele. Veja, vá viver sentado aos pés dele, da mesma forma que nós estamos sentados aqui todos os domingos. Derrama o teu coração ferido diante dele, e ele vai tratar muitas coisas de você. Estamos regenerados no momento do arrebatamento, depois das mortes, antes morreremos, mas nós seremos regenerados, nós estaremos dentro de Cristo. Era isso que eu tinha para te dizer. Agora eu vou fazer a oração intercessória. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Jesus, pelo teu poder. E nós te agradecemos pelo teu operar, agindo Deus, quem impedirá. Estamos todos diante de ti e queremos colocar, meu Deus, tem pessoas doentes, pessoas dependentes das drogas, famílias destruídas pelos mais diversos motivos, pessoas desviadas por ignorância a quem Satanás enganou. Senhor, então, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, porque nós todos temos necessidades e queremos, e colocamos diante de ti e te pedimos, Senhor, venha trabalhar dentro de nós, nos nossos corações, venha trabalhar nas nossas almas, com o poder transformador da tua palavra e do teu Espírito Santo. Ministra em nós o teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, responde às nossas perguntas no seu devido tempo,
porque nós sabemos da tua soberania, sabemos também que em muitos casos o problema que nós atribuímos a outros, na verdade, somos nós que estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, vá nos convencendo, vá falando conosco, vá sarando, vá nos sarando, vá trazendo, meu Deus, solução, vá se revelando a nós através do teu Espírito Santo, porque pela tua misericórdia tu se manifestou ao mundo em Jesus Cristo para salvar o homem, porque o Senhor ama a sua criação. Por isso o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Por fim, meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos o nosso Brasil, pedir que tu tenhas misericórdia dessa terra cujo Deus é o Senhor, e por isso ela é feliz. Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos a perder a nossa liberdade de expressão, nem a nossa liberdade de culto. Não permita que seja, Senhor, que faça justiça, que uses, que eu sei da sua soberania, mas nada me impede de clamar a Ti, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor não permita no Brasil caia na miséria, na fome, na insegurança jurídica e na criminalidade. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas terras. O Brasil perca a sua soberania territorial. Senhor, em nome de Jesus, lança por terra toda a obra maligna que quer transescravizar o Brasil, que quer terminar com a vida dos cristãos nessa terra. Senhor, prospera os campos, prospera e moderniza a indústria. Senhor, que o comércio volte a florescer e que os serviços venham a ser prestados. Livre o Brasil, como já pedi, da fome, do desemprego, da miséria, da violência, da escravidão. Que o Brasil seja uma nação livre e independente, soberana, que será modelo para muitas nações. Abençoa o Brasil, livra-nos do mal que está à espreita, Senhor. É o que nós te pedimos. Nos conceda que todo trabalhador possa trazer para casa o pão, fruto do suor, do seu rosto, do seu trabalho. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda uma semana abençoada e possamos meditar em toda a palavra que, inspirada pelo Teu Espírito Santo, foi aqui divulgada, foi aqui ministrada em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando então ao final de mais um culto a esse Deus maravilhoso. Quero convidar você que está participando conosco, você que vai participar depois, a não deixar de dar aí o like, né, lá no YouTube, a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo. Mesma coisa aí você que está participando no Instagram, para que mais pessoas possam aí ser alcançadas pela palavra de Deus. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, no próximo domingo. Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus aí mais uma vez, agora agradecendo e entregando este culto nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus, pedindo a Ele para abençoar a nossa semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, concordo com a oração do Teu Filho, com a oração que todos fizeram aí, cada um colocou a sua vida, a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, concordo. E eu quero especialmente pedir ao Senhor por essas pessoas que se consertaram contigo aí na oração do irmão Luiz, para que o Senhor receba cada uma delas, que o nome delas seja ali escrito no livro da vida, para que elas vivam em novidade de vida, para que o Senhor dirija elas a uma congregação, onde elas serão acolhidas, onde elas serão tratadas, onde elas serão edificadas, discipuladas, conhecerem o Senhor Jesus na profundidade da Tua palavra, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos.
Meu Deus, que cada uma destas vidas que está orando comigo agora tenha uma semana muito abençoada. Abençoa suas casas, suas famílias, abençoa a saúde de cada um, a fonte de renda de cada um. Meu Deus, cuida de todas as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Fortalece espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter também um final de domingo muito abençoado na tua presença, que o Senhor esteja cuidando de tudo e que ao término deste culto o Senhor leve cada um deles aos seus destinos em segurança, Pai, livre de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o que eu te peço aqui, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos então receber a bênção em nome do Senhor Jesus? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glória ao Senhor Jesus. Está encerrado. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana e fiquem na paz do Senhor Jesus.